Bom dia, meu amigo criminalista, tudo bem? Vou falar um pouquinho aqui do meu conhecimento com relação à dosimetria da pena, tá? Muito importante, um tema de extrema necessidade. Não teve mais nada para fazer com relação à absolvição. Você conseguiu desclassificar uma coisa muito boa, mas infelizmente o seu cliente vai ser condenado, né? Então, é muito importante agora, um segundo passo, trabalhar em cima da dosimetria da pena, para abaixar o máximo que você puder essa dosagem da pena, o quanto da pena. Quanto que o juiz vai aplicar de pena no caso concreto? Olha, a parte mais importante, por assim dizer, sobre a dosimetria da pena, não está na dosimetria da pena. É verdade, não está na dosimetria da pena. A parte mais importante está no tipo penal que foi aplicado ao seu cliente, tá? Está no tipo penal. Por quê? Porque veja bem, se nós vamos supor que estamos falando de um roubo, né? O tipo penal do roubo tem uma pena específica, salvo engano, 4 a 10, roubo simples. O roubo qualificado já muda de figura, vai aumentar muito mais aí, né? Veja, se você consegue desclassificar ali do roubo para o furto, que existe essa possibilidade, né? Trabalhando bem ali, existe essa possibilidade. Você principalmente afastar a grave ameaça, né? Você tira do roubo para o furto, certo? A pena muda completamente. O que era de 4 a 10 passa a ser de 1 a 4. Olha a diferença. Esse é o tipo penal. E não está ligado diretamente à dosimetria da pena. Perfeito? Então já fica uma dica interessante aí. Artigos, fundamentações da dosimetria da pena. Inicia-se pelo artigo 68, se eu salvo engano. É isso mesmo, artigo 68 do Código Penal, né? Depois, o artigo 68 dá um chute nessa bola e joga você lá para o artigo 59 do Código Penal. Por força do 68, você vai ter que passar do 59 para o 61, 62, 63, 64, 65, certo? Até o 68, até chegar no 68 novamente, né? Então veja, o 68 ele diz o seguinte, olha só, a pena base será fixada atendendo aos critérios do artigo 59. Em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes. E por fim, as causas de de diminuição e de aumento da pena. Já chutou você lá para o 59. Esse 59 é a base. É a base onde o juiz vai buscar a aplicação da pena. O artigo 59, eu não vou ler ele aqui não, mas ele tem 8 circunstâncias judiciais importantíssimas. Não posso fugir desse Código Penal comum aqui, tá? E remeter o senhor ao Código Penal Militar, que tem 11 circunstâncias judiciais, 11 vetores interessantes para ser analisado. Agora vejam, senhores, como é que o juiz calcula a pena base? Essa é uma técnica, é uma parte que está dentro do poder discricionário do juiz. Não tem lá na legislação nada dizendo a respeito de como é que ele tem que calcular. Então cada juiz segue uma linha, cada juiz segue aí
uma linha de cálculo. A mais comum é a aplicação para cada circunstância judicial do artigo 59, que são 8, 4 mais 4 são 8, aplicação de 1/6, tá? Essa é a mais comum. Mas para se chegar nesse valor aí, né, o que o juiz faz? Eu vou passar aqui um resuminho do que o juiz faz, né, para se chegar nesse valor aí, para chegar num determinado número de 1/6. Ele faz o seguinte: ele soma a pena mínima com a máxima, divide esse resultado por 2, né? Desse resultado dividido por 2, ele tira da mínima, sobra um resultado, multiplica por 12 meses, certo? E esse resultado dos 12 meses ele divide por 8 circunstâncias judiciais. Então eu vou dar um exemplo aí para você. Ó, por exemplo, a pena do roubo, 4 a 10. 4 mais 10, 14. 14 dividido por 2, 7. 7 ele tira 4, sobram 3. 3 anos. 3 anos ele multiplica por 12, né? 3 vezes 12 vai dar 36. 36 ele vai dividir por 6, né? Vai dividir por 6. Então, cada vetor do artigo 59 vai valer 6 meses. Certo? Chegamos a essa conclusão. 6 meses. Nós estamos falando da pena de 1/6. Não é? Quando, na verdade, o artigo 59, ele tem 8 vetores, então deveria ser 1/8. A advocacia, em defesa, vai ter que brigar por 1/8 e não por 1/6. Nós dividimos 36 por 6, deu 6. E se dividíssemos 36 por 8, daria 4 e pouco. Não é? É por aí que você tem que brigar. É a pena mínima possível, né? E lá no Código Penal Militar, olha, são 11 vetores. Não pode ser 1/6. Aqui, obrigatoriamente, não pode ser 1/6. Tem que ser por 1/11. Tem que pegar esses 36 meses e dividir por 11. E não por 1/6. Mas os juízes aplicam 1/6. A gente tem que brigar por isso. E se não ganhar no primeiro grau, tem que subir no tribunal. O tribunal tem que reformar isso. Então, veja bem. Essa é a pena base. Perfeito? Essa é a pena base. Aí vamos supor que, estamos falando do roubo, né? 4 é a mínima. Então o juiz ele vai partir da mínima. Vai partir do 4 anos. Infelizmente já recebeu 4 anos. Certo? Ah, então aí vamos lá do 59 lá, ver qual é a primeira circunstância lá. Ah, culpabilidade. Ah, ele tem culpa, foi muito grave o que ele fez, tal, não sei o que, né? Daí aumenta 6 meses, né? Ah, o motivo determinante. Ah, o motivo não foi nada justo, além de ele roubar, ele voltou, deu coronhada, não sei o que, tal, né? Além do motivo, ainda teve uma consequência. Então, o motivo ele coloca mais 6 meses, né? Já são 5 anos. E depois ele coloca mais 6 meses da consequência. Mais 6 meses dá 5 anos e 6 meses. Ah, não tem mais nada para se fazer aqui. Não tem os outros vetores, são todos benéficos ao acusado. Aí ele vai partir para a segunda fase da dosimetria da pena. Ele já tem 5 anos e 6 meses. Na segunda fase, ele vai lá diretamente. Não foge disso. Ele vai diretamente na reincidência. Ele vai diretamente na reincidência. E se o rapaz a pessoa tiver uma reincidência, ele já vai aumentar mais 6 meses. Mais 6 meses. Segunda fase, mais 6 meses. Não pode aumentar
a mesma quantidade da primeira, tem que ser um pouco menos. Tem que ser um pouco menos. O advogado tem que lutar por isso. Se foi 6 meses lá, aqui não pode ser 6 meses, tem que ser 4, 5, sei lá, né? Vai fazer um cálculo aí para dizer que é 4 ou 5 meses, tá? Mas o juiz vai colocar mais 6 meses. Então, de 5 e 6, já passou para 6 anos. Aí ele vai para a terceira fase. Na terceira fase, normalmente, é em virtude das frações, causas de diminuição, causas de aumento. Com relação às frações, tem uma palavrinha muito importante que diz assim, ó, sempre. Né? Sempre que tiver uma causa de aumento, será a fração. Né? Então, vou achar ela aqui para dizer para vocês como ele fala isso aqui, certinho, para não ficar perdido. Circunstâncias agravantes. Artigo 61, circunstância agravante. Eu vou falar do 61 aqui, certo? Não é a fração, né? Mas é o 61. Ó, são circunstâncias que sempre agravam a pena, quando não constituem ou qualificam o crime. Sempre, sempre, senhores, sempre. Não é porque o juiz quer neste momento, não. Sempre agrava. E quando fala da causa da circunstância atenuante, são circunstâncias que sempre atenuam a pena. Sempre. Está na agravante e está na atenuante. Certo? Isso é muito importante. E isso tem também com relação às frações. Tá? Sempre vai aumentar e sempre vai diminuir. Perfeito? Então vamos supor que na terceira fase não tenha nada para aumentar e nem para diminuir. Né? Nós tínhamos lá 6 anos e 6 meses. Aí o juiz já vai dar uma sentença definitiva com relação à dosimetria, 6 anos e 6 meses. Ele vai passar agora aí para uma outra parte, que é a aplicação do regime. Certo? Aplicação do regime. Nessa aplicação do regime, ele vai naquela regrinha lá, né? De 4 a 8 é semiaberto. Certo? Mas foi roubo, né? Então ele merece o fechado, começar no fechado. Não, você tem que lutar pelo semiaberto. É o padrão, 4 a 8 é semiaberto. O fechado é acima de 8. De 4 para baixo é o aberto. Então de 1 dia a 4, aberto. De 4 a 8, semiaberto. De 8 para cima, inicia no fechado. Não tem como fugir. Ainda dá para brigar. Mas de regra inicia no fechado. Perfeito? Então, senhores, fica para os senhores aí uma ideia de como se brigar e como calcular a dosimetria da pena e como você poder brigar para que o seu cliente pegue a pena mínima possível. Já que, infelizmente, né, foi condenado, não teve condições de desclassificar, então sobrou aí o cálculo da pena, a dosimetria da pena. Tá? Então as circunstâncias judiciais são importantíssimas do artigo 59. No próximo vídeo, eu vou ver se eu falo a respeito de cada circunstância judicial, cada uma delas, tá? São 8. Hoje eu falo de cada uma delas para que seja afastado aquela circunstância judicial, tá ok? Em benefício do seu cliente. Muito obrigado, um abraço, tenha um bom dia, sucesso!